Olá a todos, então continuando aqui nosso assunto de transistor, vou apresentar agora, né, o transistor bipolar, né, que ainda é um transistor muito importante para a eletrônica analógica. Acho que ainda se mantém o transistor mais importante, certo? Então é o primeiro que virou um sucesso comercial, né? Então desenvolvido aí, o primeiro realmente bipolar desenvolvido foi em 1951 e em 54 já virou um produto, né? Era utilizado como um produto pela Texas Instruments, e um princípio de funcionamento dele. Então vou pegar e abrir aqui a simulação para a gente explicar, certo? Então você tem basicamente, num transistor bipolar você tem três regiões, né? Um emissor, então ele pode ser NPN, como nesse caso, certo? Então você tem um emissor N, base P, coletor N, ou como os outros, né, transistores, ele também tem a característica de poder ser invertido, né? Então você pode fazer, né, ele um emissor P+, ou seja, um P bastante dopado, uma base N e um coletor P-. Eu vou chegar na razão de ser, de o emissor ser mais dopado, a base pouco e o coletor muito pouco dopado, tá? Mas a princípio a gente pode fazer a análise diretamente pensando só N, P e N, certo? E você tem a tensão base emissor e a base coletor, né? E dependendo da polarização você vai ter as duas regiões de depressão aí, a região de depressão base coletor e a região de depressão base emissor, certo? Qual é o princípio de funcionamento? O princípio de funcionamento dele, então, né, o ideal é que a gente pegue e mexa a corrente IC, né, em função da tensão VBE. Então, se a gente pegar aqui e polarizar aqui com a tensão VBE positiva e deixar essa junção base coletor reversamente polarizada, né? Então VCB aqui, então nessa situação um VBE positivo, né, isso vai diminuir a região da pressão aqui base emissor, que ela já é pequenininha por conta das dopagens altas, e vai aumentar aqui a região da pressão base coletor, tá? Eu vou aumentar a largura da base aqui para facilitar a vista, mas tipicamente você vai ter uma base curta aí no transistor, tá? Então, em função disso, a gente tem aqui a função VBE, né, vai ter a corrente aqui entre a base e o emissor, certo? Aí essa corrente vai ter os seus dois componentes aqui, certo? Então você vai ter um componente de lacunas, que é o portador majoritário na base, certo? Então aqui você vai ter uma componente aqui da corrente de lacunas vinda da base indo para o emissor, e aqui você vai ter uma componente de elétrons indo do emissor para a base, certo? A soma das duas compõe a corrente aqui de emissor. Então, e é a soma dessas duas, certo? E como surge corrente no coletor, já que a tensão base coletor está reversamente polarizada? Então a corrente no coletor surge justamente do fato de que
distância, o comprimento aqui da base, né? Vou chamar aqui de W base ou L base, enfim, W base, é pequeno o suficiente para que algumas desses elétrons aqui, né, avancem e cheguem na região de depressão base emissor. E aí, se você tem um elétron aqui na região de depressão, o campo elétrico aqui, ele vai empurrar esse elétron para cá. Você não tem uma corrente significativa porque são poucos os elétrons que normalmente tem na base, mas como você está injetando um monte de elétrons, então por isso essa região se chama emissor, porque ele vai emitir os elétrons aqui, certo? Então isso aqui vai atravessar o lado de cá, né, que vai ser justamente a corrente de elétrons que sai do emissor e chega no coletor, certo? Então essa corrente C, se a gente definir ela entrando aqui, ela vai ser menos, aliás, isso aqui os elétrons nesse sentido, né? Então a corrente em si, né, vai ser no sentido entrando, né? Porque os elétrons vêm para cá, a corrente é definida no sentido contrário, certo? Então vai ser I dos elétrons que saem do emissor e são coletados pelo coletor, certo? São os elétrons que atravessam toda a base, certo? Não são todos, alguns dos elétrons aqui vêm para cá, forma a corrente de elétrons do emissor para a base, né? Aqui eu vou fazer uma modificação, vou chamar aqui só essa corrente de elétrons do emissor, porque uma parte vem para o coletor, certo? Então basicamente é isso. A gente tem o emissor emitindo, passando elétrons, né, para a base. A base é curta, então boa parte desses elétrons atravessa a base sem virar corrente de base e são coletados pelo coletor, né? E com isso a gente tem uma corrente de coletor que é proporcional não, né? Ela é função dessa tensão VBE. Função quanto? Essa corrente de coletor nesse caso vai ser um determinado alfa, e certo? Esse alfa varia de 0 a 1. O que é esse alfa, né? É justamente o quanto da corrente de elétrons saem do emissor e chegam no coletor faz parte da corrente total do emissor, tá? Ou seja, a gente pode separar esse alfa aqui em duas partes, né? Um alfa de transporte e um gama, que é o fator de eficiência de injeção do emissor, né? Então alfa de transporte é o quanto dos elétrons que entram na base chegam no coletor, certo? Então é a eficiência do quanto o elétron consegue atravessar aqui a base. Então esse alfa de transporte é o quanto da corrente de elétrons em relação da corrente de elétrons que chega no emissor, e é EC sobre corrente de elétrons total, e é EC mais IEB, corrente de elétrons. O quanto da corrente de elétrons chega no coletor em relação ao quanto a corrente total de elétrons, né? Desprezando a parte, tirando a parte que vira corrente de base, né? E o gama, por sua vez, é o quanto dessa corrente de elétrons o quanto da corrente do emissor total faz parte da corrente de elétrons. Então, quanto da corrente de elétrons do emissor, a fração que a corrente do emissor tem de elétrons, e é E mais ILB, certo? Ou seja, dada a corrente total do emissor, o quanto, eu quero que essa corrente aqui
o quanto é a corrente de elétrons em relação à corrente total, né? Então, corrente de elétrons em relação à corrente de elétrons não é corrente de lacunas, tá? Então, essas duas são base dessa junção mesmo, é a equação do diodo normal, só que aí você tem um parâmetro alfa, né, que faz essa relação, certo? Esse gama, para esse gama ser alto, né, então no máximo ele vai ser 1, para esse gama ser 1, o que é que eu preciso? Eu preciso ter muito mais elétrons no emissor do que lacunas na base. Por isso, a dopagem do emissor é alta e a dopagem da base é pequena, certo? E esse fator de transporte, o que vai definir esse fator de transporte, o quanto desses elétrons que entram aqui na base alcançam o outro lado do emissor, isso é devido basicamente à espessura da base. Se a minha base for muito comprida, né, aí muitos elétrons vão recombinando aqui, virando a corrente de base, certo? E quanto mais estreita for minha base, melhor esse fator de transporte, tá? De modo geral, a gente consegue um alfa da ordem de, né, 0,98, 0,99, né? Então, alfa, você consegue ele ser da ordem de 0,99 até mais 0,995, tá? A gente pode redefinir aqui, né, o beta, né, se a gente observar, corrente de coletor nesse sentido ela entra, corrente de emissor ela sai, a corrente de base também entra, certo? Então IE sobre B, aliás, minto, IC sobre B é outro parâmetro que a gente tem num coletor. Isso é o beta, é mais interessante numericamente a gente visualizar aqui um alfa, tá? E esse beta é quem? Então IC é alfa IE, e IB então é 1 menos alfa IE, porque a somatória do IC mais IB tem que dar IE, certo? Então beta é alfa sobre 1 menos alfa, tá? Então um alfa de 0,99 vai dar um, né, um beta da ordem de 100, certo? Então é comum você ter um beta da ordem de 100 até maiores, né, 200 e assim por diante. Quanto mais se aumenta a corrente, a tensão a largura da base, mais esse beta vai diminuir. Cadê aqui? E quanto mais se aumenta quanto mais dopado for um emissor, maior é a quantidade de elétrons que compõem essa corrente, maior é esse beta também, certo? Menor é a corrente de base, tá? Então normalmente a gente está interessado numa alta corrente de coletor, numa baixa corrente de base, certo? Então a gente busca, né, na grande maioria das aplicações, um transistor com beta elevado. Esse é o princípio básico de funcionamento. Ainda não expliquei a razão de ser do coletor ser pouco dopado, né, mas isso aí a gente vai chegar, certo? Então tá aqui aquela conta, né? Então meu corrente de emissor, corrente de elétrons mais a corrente de lacunas, e a corrente de elétrons, uma parte vai para a base, outra parte vai para o coletor, e é basicamente como o coletor, né, desse jeito que a gente colocou, ele está uma junção reversamente polarizada. Essa corrente de elétrons que sai do emissor e chega no coletor compõe praticamente toda a corrente de coletor, certo? E que é composta pelo, então a relação entre o IC e o IE é o alfa, e que tipicamente vai ter um valor aí de 0,99, 0,98, né? E que é composto por alfa de transporte, alfa T, e um gama, que é o fator de emissão. Então a eficiência de transporte e eficiência de emissão de elétrons do emissor. Isso, no caso, a gente está trabalhando dessa forma aqui, a gente está trabalhando nessa região,
certo? Então boa parte da eletrônica está aqui, ou seja, a gente está trabalhando com VBE positivo, um VBC negativo, então estamos na região linear. É possível a gente trabalhar com VBC positivo, um VBE negativo, né? Vai ficar na chamada região reversa. Então a região reversa um VBE negativo, um VBC positivo. Então aqui a gente vai ter como o principal, que é a largura da base, se mantém, tá estreita, certo? Então você vai ter também da mesma forma aqui elétrons vindo do coletor, que uma parte vai vir para a base e outra parte vai ser coletada pelo emissor. O alfa T se mantém basicamente o mesmo, só que o gama nesse caso é muito ruim porque o coletor é muito pouco dopado, certo? Então se a gente fizer o alfa reverso, né? Então que seria o alfa para o transistor polarizado dessa forma, né? Então essa junção diretamente polarizada, essa reversamento polarizado, ele vai ficar muito pior do que o alfa direto, né? Vai ficar alguma coisa da ordem de, deixa eu pegar um valor típico aqui, zero ponto sete em relação ao 0,98, né? O 0,7 vai dar um beta de 0,7 sobre 0,3, 7 dividido por 3 vai dar um beta de 2,3, né? Ou seja, a corrente de coletor é apenas 2,3 maior do que a corrente de base. É um transistor, para a grande maioria das aplicações, muito ruim, certo? Então basicamente a gente nunca usa ele nessa região reversa daqui, né? Se a gente tiver tanto VBE quanto VBC reversamente polarizados, a gente vai estar na região de corte, a gente vai estar com duas junções reversamente polarizadas, a gente não tem de onde tirar a corrente, então praticamente a corrente zero. E se a gente tiver os dois diretamente polarizados, aí a gente vai estar com bastante corrente para todo lado, a gente vai estar na região de saturação chamada, certo? Agora isso dá uma certa confusão com o SFET, com o JFET e o MOSFET, porque essa região de saturação não é a mesma região de saturação do MOSFET, do JFET, do SFET, é equivalente à região linear de um transistor bipolar. E essa daqui é equivalente, né? Então, tá escrever isso aqui do lado, né? É equivalente à região de saturação em FETs. E essa daqui é equivalente à região ômica em transistores de efeito de campo, certo? Então isso dá uma certa confusão nessa nomenclatura, infelizmente é a nomenclatura que é utilizada, certo? E aí, ok, como é que a gente pode modelar isso aqui? Então tem um modelo que ele engloba todas essas regiões, que é simplesmente esse modelo de Ebesmol, em que aí você vai ter as junções, isso aqui para um transistor NPN, né, que aí você tem a base, emissor, um coletor, certo? Aí você tem um diodo modelando a junção base-coletor com seu determinado corrente de saturação, né, é chamada do ISC. Então a mesma equação de diodo, ISC vezes 1 menos E elevado a 1 mais E elevado a VBC sobre VT. Aliás, E elevado a VBC sobre VT menos 1, né?
e o diodo base emissor. Então ISE é elevado a VBE sobre VT menos 1. E aí você tem a componente de transporte dessa corrente para o coletor, certo? Então o alfa D, aqui está o D, normalmente a gente só referencia isso aqui é o alfa. Então essa corrente desse diodo vezes alfa é a corrente que vem do coletor, e essa corrente do outro vezes o alfa reverso é a corrente que vem do emissor, certo? Então isso aqui é um modelo chamado de grandes sinais de um transistor, e aí você consegue polarizar. Então observando esse modelo a gente pode ver, se a gente tiver esse aqui polarizado diretamente, esse aqui polarizado reversamente, então a gente vai estar na região linear normal. Se a gente tiver o contrário, vou aproveitar aqui, ou chamada também de região ativa, é outro nome lá para aquele quadrante. Se a gente tivesse esse aqui reversamente polarizado, esse aqui diretamente polarizado, aí a gente vai estar na região reversa, na região ativa reversa. Se ficarmos os dois lados diretamente polarizados, aí fica, não vou dizer um curto, mas assim, você supor que um diodo diretamente polarizado é um curto, vai agir mais ou menos como um curto, vai ter uma pequena queda de tensão para não ser um curto, certo? Mas é a chamada região de saturação. E por último, se os dois estiverem reversamente polarizados, é a região de corte, certo? Então isso aqui vai bater aqui com as 4 regiões ali do transistor, né? Agora, para a grande maioria das aplicações a gente não vai trabalhar diretamente com isso aqui. A grande maioria das aplicações de transistor bipolar, né, ele até tem alguns usos como chave, certo? Então como chave a gente vai trabalhar na região de saturação e na região de corte, né? Ou chave aberta ou chave fechada, mas a grande maioria é na região ativa, né? E para a região ativa a gente trabalha com essa equação, que é basicamente a equação do diodo, né? E onde você tem a sua corrente, então, do diodo, se a gente observar aqui o Weber-Small, a corrente aqui diretamente polarizado, você vai ter essa diodo aqui conduzindo, e você vai ter o alfa D e C, esse diodo reversamente polarizado, praticamente não tem corrente, então a gente simplifica que a corrente no coletor é dada por isso daqui, né? Só que ali aparece um outro termo, que é isso daqui. O que é que vem a ser isso daqui? 1 mais VCE sobre VA. Então esse termo daqui, né, aí normalmente se trabalha com VCE, né, a tensão coletor e emissor, e não a tensão coletor base. A tensão coletor e emissor para os circuitos ela vai ser mais útil, certo? Então enquanto esse termo ele depende apenas do VBE, tá, da tensão VBE, seria uma corrente coletor totalmente independente da tensão do coletor, você tem uma dependência da tensão do coletor por esse termo. Isso aqui é o que vai dar essa equivalente àquele lambda lá dos FET, vai dar a derivada dessa curva, né? E aí se você estender essas curvas daqui, aí vão bater aqui num ponto único que vai ser justamente menos VA, né? É uma aproximação, tá? Mas isso aqui é o equivalente, grosso modo, a 1 mais lambda VCE que a gente tem
lá nos transistores FET, certo? O que é que causa isso? Tá? Então, o que causa isso é justamente o efeito do tamanho efetivo, da largura efetiva da base. Então, deixa eu rodar aqui de novo. Certo? Então, botar aqui na região ativa. VB é diretamente polarizado, só aumentar a base aqui para a gente visualizar mais. Aliás, deixar menor para deixar claro o que está acontecendo. E o VBC, então, reversamento polarizado, é a região ativa. Observe que os elétrons que ele vem para cá, no momento que ele chega na região de depressão, aí você vai ter o campo elétrico da região de depressão. Então ele é acelerado para cá. Praticamente todo elétron que chega aqui na região de depressão chega no coletor. E o que é que acontece quando a gente aumenta a tensão base coletor? Aumenta a tensão VCE, né? Aumenta o reversamento polarizando. A região de depressão aumenta, a distância que o elétron tem que conduzir diminui. Aumenta a probabilidade, aumenta o gama, né? Aumenta a probabilidade que o elétron chegue do outro lado, certo? Então essa variação do comprimento efetivo da base é que vai dar aquilo ali, certo? Então, para você não ter esse efeito, aí você faz com que a junção coletor-base tenha a região de depressão mais do lado do coletor, que aí não vai importar, do que do lado da base. Para obter isso, você faz como? Então você faz o coletor ser pouco dopado em relação à base. Isso vai garantir um VCE elevado ali, vai garantir com que essa parte da curva daqui não esteja muito inclinada, que a sua corrente de coletor dependa o mínimo possível da tensão de coletor, certo? Por isso o coletor é pouco dopado, o emissor é muito, aí por outra razão, o emissor é muito dopado, a base é medianamente dopada, né? Então é interessante que o coletor seja bem menos dopado que a base, para esse termo aqui, o VA, ser bastante elevado, né? Tipicamente ele vai ser da ordem de 100 volts, mas isso aí varia, pode ser de 50 a mais, né? E por último, aqui está uma estrutura de um transistor bipolar típico. Esse aqui é um transistor bipolar para fazer um circuito integrado, certo? Um bipolar, onde você tem então as regiões vermelhas são dopagens N, e as cores elas vão indicar o nível de dopagem. Então esse vermelho forte aqui é um N+, aqui também, e aqui um N-, e o azul P, P-, e aí você tem o transistor. Ele é feito aqui é uma vista em corte dele, então ele vai ter uma determinada área, e a área que você vai ter a corrente, né, vai ser justamente aqui, né? Aqui vai definir a área, né? Aqui está a vista em corte, ainda tem a profundidade, né? Vai definir a área da junção base emissor, vai definir o nível de corrente que você vai ter nesse transistor, certo? Então, por que, uma das primeiras razões, por que bipolar e não JFET? Porque enquanto o JFET você tem a condução, seria ao longo disso aqui, e essa distância é difícil de você fazer pequena, o bipolar você consegue variar essa área meio grande. Então se você quiser trabalhar com a corrente elevada, é mais fácil fazer com um transistor bipolar do que um transistor MOSFET, ou também um MOSFET, não? Tanto o JFET quanto o MOSFET, certo? Então os bipolares eles aguentam tipicamente maior potência do que os outros, e para o processo de fabricação original era mais fácil fazer o bipolar do que o MOSFET, né? Isso aqui é feito como, né? Então colocar um material explicando com detalhe isso aqui, mas só para dar uma ideia, certo? Então você começa com esse material, cresce esse aqui de cima, faz essa dopagem, cresce esse material aqui de cima. Aí para fazer essa dopagem da base, por isso aqui é o N-, aqui é o P, aí você dopa por cima da dopagem que estava aqui. Então aqui você já tinha dopantes tipo P,
Aí você bota dopantes tipo N num volume bem maior do que o que estava, para transformar essa região em tipo P. E por último você coloca dopantes tipo N novamente no emissor para fazer uma dopagem mais fina, né, mais estreita, para fazer o emissor. E a largura da base fica definida aqui pelo nível em que se alcança essa dopagem aqui dos transistores. E isso aqui você consegue fazer bem fino usando essa técnica, né? Por isso a grande vantagem de você transistores bipolares para correntes relativamente elevadas, tá? Agora, como num circuito lógico você vai ter tantos transistores que se cada um tiver uma corrente elevada, o consumo de energia fica impróprio, não fica adequado, aí fica mais fácil você fazer um circuito lógico com um MOSFET do que um bipolar. É uma primeira explicação, certo? Então, com isso, encerra aqui os tipos de transistores.